trabalho para todos. Obrigada, Jacira. Vamos começar, então, Tarcísio? Eu só vou... Boa tarde a todos, né? A gente pode começar, Tarcísio? Sim, estou à Vou te disposição. apresentar aqui para os alunos e vou deixar vocês à vontade aí. Vou deixar você na sala de aula com eles, tá? Fique à vontade aí para abordar o tema. Então, gente, boa tarde, né? O professor Tarcísio, vou ler brevemente aqui o currículo dele, tá? Ele se graduou em História na Universidade Federal, ele é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, então sua graduação é na UFMG, né? E ele é mestre pela USP, doutor também em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência nas áreas de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: população, família, cidade, patrimônio cultural. Tarcísio é ex-professor da casa, sempre muito solícito, muito querido aqui na PUC, atende prontamente aos nossos convites, e sempre com muito ensinamento, trazendo muito ensinamento para a gente, né, Tarcísio? O título da sua aula hoje é Produção e Escrita da História, né? Então, eu vou te deixar aí à vontade com os alunos, tá bom? Um abraço e obrigada, Tarcísio. Eu que agradeço o convite e as palavras gentis, né? Para mim também é sempre um prazer. É sempre um prazer, como eu já disse, voltar à PUC, mesmo que virtualmente, né? E sempre que possível, estou à disposição para colaborar com o que vocês precisarem, porque foi um lugar que eu tive muito prazer em trabalhar e gosto muito da PUC, do ambiente, dos professores, né? Do pessoal que eu conheci aí, né? Então, é sempre bom voltar. Né? Obrigada, Tarcísio. Bom, então, começando, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, eu espero não gastar mais que 40 minutos na apresentação, mas eu não sei se o melhor seria eu fazer toda a apresentação e abrir a perguntas, ou se poderia fazer as perguntas no andamento. Em princípio, eu vou... Você quer falar, Silvia? Não, desculpa. Você tem uma sugestão? Não, é porque eu ia falar, na verdade, que tem a mãozinha aqui, né, para levantar a mão. De repente, se você não se incomodar, se o aluno quiser levantar a mão para fazer pergunta, mas se você achar melhor, eles podem perguntar só no final da aula, você que escolhe. Eu só sugiro aos alunos que eles utilizem esse recurso de levantar a mãozinha. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentando, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês se manifestem, e depois vai sobrar um tempo para a gente debater e levantar mais alguma questão, certo? Vocês se manifestem levantando a mãozinha aí do programa. Bom, eu também fiz uma apresentação, mas só mesmo para orientar um pouco uma apresentação no PowerPoint, né? Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, mas assim, muito sucinto, só com os nomes que eu vou citar, etc. Então, eu não vou... De vez em quando eu vou compartilhar, só para a gente ter a memória desses nomes, mas, de maneira geral, eu vou falar coisas que vão além desse PowerPoint. O PowerPoint é só para pontuar o que eu estou... das questões que eu estou falando, né? Então, a palestra, né? Ela tem o nome de Minas agora me fugiu. Mas eu vou explicar por que me fugiu, né? Aqui. História, historiografia e uso de estatísticas como fontes documentais. Um balanço crítico em Minas Gerais e no Brasil. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Essa palestra é um capítulo de um livro, né? Esse livro que chama Minas de Números, né? Que foi publicado pela Fundação João Pinheiro.
eu estou mostrando desse jeito estranho assim, porque no próprio site da Fundação eu não encontrei uma imagem desse livro que eu pudesse compartilhar. E, infelizmente, é um livro que não está sendo vendido, ele está sendo distribuído, muito provavelmente a biblioteca da PUC tem. Se ela não tiver, o pessoal da PUC pode entrar em contato que eu consigo um exemplar, né, ou 1 ou 2 exemplares para ter na biblioteca, que é um livro cuja proposta era apresentar um levantamento que o pessoal da Fundação João Pinheiro fez sobre fontes estatísticas disponíveis no Arquivo Público Mineiro para o período republicano, né? Então, desde 1890 a 2002, eles fizeram um levantamento disso. Então, é uma espécie de catálogo dessas fontes com estatísticas, né? E eles convidaram algumas pessoas para escreverem capítulos analisando diferentes aspectos em torno desse tema, né? Seja em torno da historiografia, né? Da historiografia que usou dados quantitativos, seja em torno da questão da produção dos censos, da questão dessas fontes, da produção dessas fontes, etc., etc. Então, né, organizou-se um volume grande, em que uma parte deles são estudos, e uma outra parte é a apresentação dos instrumentos de pesquisa. Tá? E aí, a organizadora do volume, né, a Maria do Carmo Andrade, ela me convidou para escrever sobre esse tema que nós vamos falar aqui agora, né, que seria a história, historiografia e uso das estatísticas como fontes documentais. Tá? Então, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Desculpa, eu não sei porque eu não consigo compartilhar a tela aqui. Mas não tem problema, não. Isso aí não é uma... O PowerPoint não é tão fundamental assim para mim. Bom, então vamos lá. Vamos começar o que eu queria falar para vocês. E eu pediria o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper levantando a mãozinha ou então ligando o microfone e chamando a atenção, né, que eu responda a questão que tiver surgido. Bom. Tarcísio, só um minutinho. Você pode abrir a sua câmera, então, de novo, se você quiser. Que ela está desligada. Isso, pronto. Obrigado. Bom. Então, eu iniciaria falando um pouco, recordando um pouco de alguns aspectos da história de Minas Gerais, né, para entender uma singularidade que existe aí nessa historiografia que eu vou abordar. Quando houve a descoberta do ouro aqui no interior, né, da América Portuguesa, você teve o rush, no chamado rush da mineração, um volume muito grande de pessoas que veio para aqui, e rapidamente a região se tornou a unidade administrativa mais populosa do Império Ultramarino Português, né? E com um contingente de cativos muito grande. E a peculiaridade da extração mineral fez com que fosse necessário também montar um aparato administrativo muito grande, né? E um aparato fiscal também muito específico, porque para controlar o ouro, né? O ouro ele era um produto diferente entre os produtos coloniais, porque ele é um meio de troca. Quer dizer, a ideia é o seguinte, o açúcar, você não põe o açúcar no bolso e sai comprando outras coisas, né? Você precisa vender o açúcar e como que você apurar com a venda do açúcar, você compra outras coisas. O ouro é o contrário, é o diferente. O ouro é exatamente o meio de troca, o meio que geralmente a pessoa, é um dos meios, né? Que uma pessoa, por exemplo, pode usar para vender o seu açúcar e daí comprar outra coisa. Então, basta a pessoa pôr o ouro, literalmente, no bolso, que eles podem comprar qualquer coisa. Né? Ele independe de cadeias de comércio, né? do que tradicionalmente marca o mercado colonial. Então, você teve que montar um controle, né? Muito mais rígido e específico do que
nas outras áreas coloniais. E depois, ainda por cima, né, algumas décadas depois, descobriu-se diamante, que é mais complicado ainda, porque, além de, não sei exatamente o meio de troca, mas é algo muito próximo de um meio de troca, o valor do diamante depende da escassez, né? Se tiver uma abundância extraordinária de escassez de diamantes, o valor vai lá embaixo. Então, o governo português, ele descobriu aqui o que para a época era maior, o que era o maior volume de diamantes já descoberto no mundo ocidental, e ele tentou, então, criar uma escassez, né, para poder vender esse diamante a um preço, continuar vendendo a preço competitivo. E deu origem, então, ao famoso Distrito Diamantino, que acho que todo mundo que estuda história de Minas, todo mundo que estuda a história de Minas conhece, né, e acho que a maior parte das pessoas no Brasil que estudam história do Brasil também conhece. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso gerou uma série de sistemas, como eu disse, esses sistemas fiscais, né, e administrativos, eles geraram uma série de dados, né, que podem ser transformados em estatísticas. E algumas já eram mesmo estatísticas. Então, por exemplo, você tem estatísticas de população, né, relativamente precoces. Assim, meados do século XVIII, você já tem estatísticas de população para Minas Gerais. E os dados sobre população escrava, então, são mais antigos ainda. Quer dizer, eles não eram estatísticas propriamente demográficas, elas eram para cobrança de tributos, mas podem ser usadas como estatísticas demográficas. Então, é uma região que produziu muita informação quantificável, vamos dizer assim, né? Muita estatística, etc., como resultado da própria atuação do Estado, né? A palavra estatística, inclusive, etimologicamente, vem de Estado, né? Bom, com a independência política e a formação do Estado Nacional Brasileiro, a província, né, de Minas Gerais, que era o novo nome que a capitania recebeu, ela deu continuidade a muitas dessas preocupações que existiam anteriormente com a produção de estatística. E aí a primeira metade do século XIX foi marcado pela manutenção de muitas dessas práticas do Estado colonial, que gerou uma série significativa de listas de habitantes, de listas de cobrança de impostos, de estimativas de produção, que marcavam uma certa continuidade com as preocupações do Estado português. Depois, assim, mais para a segunda metade do século XIX, essas estimativas foram mudando, essas estatísticas foram mudando um pouco, se adequando à realidade de um Estado nacional, não mais de um Estado de antigo regime. E aí isso acabou ampliando mais, né, o escopo das questões que eram levantadas. Então, propôs-se agora não apenas com a questão fiscal, ela continua sendo importante, mas também com a questão da educação, das eleições, da migração, da colonização, depois da escravidão, né? A partir de 1872, com a lei do ventre livre, as estatísticas de escravidão elas passam a ser constantes, etc., né? Então, esses elementos todos, né, geraram uma produção grande de informações, né? Como eu disse. Então, eu já dei o exemplo aí da lei do ventre livre, que gera uma profusão grande de evidências quantificáveis sobre a população escrava, e na época elas eram quantificadas, porque o objetivo era esse, era medir, saber quantos escravos tinham sido libertos, quantos continuavam escravizados, etc., né? Depois tem o censo de 72, né, que foi um momento importante aí, foi o primeiro censo nacional brasileiro. Ele, embora seja de 72, em Minas Gerais ele foi realizado em 1873. Ele é um censo importante não só por ser o primeiro, mas também por ser o primeiro censo nacional realizado ainda durante a escravidão, né? A vigência do sistema escravista. Então ele tem essa peculiaridade aí, e foi um censo bastante confiável, assim, o resultado foi bastante confiável, dadas as dificuldades, né, próprias da época de realizar esse tipo de trabalho. Com a República, você tem um aumento do federalismo na organização do Estado Nacional, né, e
mas, ao mesmo tempo, tem um reforço da produção centralizada de estatística através dos censos nacionais. Então, o que você tem? De um lado, a continuidade da realização dos censos, embora com muitas falhas. Então, nós temos um censo em 1890, um em 1900. Deveria haver um em 1910 que não aconteceu. Vai acontecer um em 1920 e, novamente, em 1930 não vai acontecer, inclusive por conta da instabilidade política da época. Em 1910 também foram problemas políticos que impediram a realização do censo. Na década de 30, é criado o IBGE, né? O início da sua criação em 36, ele é oficialmente criado em 1937, e em 1940 passa a ser realizados os censos, que são decenais no Brasil, né? Então, 40, 50, 60. As únicas exceções de censos decenais são quando a gente tem governos complicados, vamos dizer assim, que foi o governo do Collor, né? O censo deveria ser em 90, foi em 91, e agora no atual governo, que deveria ter tido um censo esse ano, e ele foi transferido para o ano que vem, e agora, inclusive, até o do ano que vem está ameaçado de ser realizado. Então, nós estamos falando aí de uma história relativamente longa, aliás, mais que centenária, né, bastante longa, de produção de estatísticas, de população, pelo menos, né, mas depois, a partir do censo de 1920, também estatísticas econômicas. E o próprio IBGE também produz muitas outras estatísticas econômicas. Então, isso aí do ponto de vista de uma produção de estatísticas centralizada. Do ponto de vista de uma produção de estatísticas pelo próprio Estado, na Primeira República, Minas Gerais vai continuar com essa preocupação em produzir esses dados, né? Então, é criada uma diretoria de estatística do Estado, em 1890, que vai realizar uma série de levantamentos, de inquéritos, né? Levantamento de informações, né? Demandando dos municípios uma série de informações, etc. Embora essa diretoria sofra diversos problemas de descontinuidade, dificuldade operacional, mas ela consegue realizar algumas coisas importantes aí, né? Então, essas estatísticas, quer dizer, nós estamos diante de um espaço, né, a capitania, província, estado de Minas Gerais, que tem uma relativa abundância de estatísticas, né, e que vai fazer com que você tenha uma produção historiográfica relativamente importante, né, assim, no quadro brasileiro, muito importante, né, mas assim, em termos da representatividade de uma história que usa as estatísticas, Minas Gerais é bastante privilegiada, né? Recapitulando um pouco o que eu estou querendo dizer. Você tem uma história de Minas Gerais que é marcada por um Estado preocupado com a produção de estatísticas, desde a época colonial até a República, até o presente, né? Isso faz com que isso favorece, né, que haja uma produção historiográfica que usa estatísticas como base da sua argumentação histórica, né? Então, o meu argumento é que a história específica de Minas Gerais favoreceu uma produção historiográfica significativa que usa estatísticas como fonte específica para o seu trabalho, né? Assim, os trabalhos que versam sobre Minas Gerais, né? Eles, ou dito de outra forma, você tem uma quantidade grande de trabalhos que versam sobre Minas Gerais e que usam, né? E que usam as estatísticas como parte da sua argumentação, né? Então, eu vou considerar como parte, né, de uma produção historiográfica mineira, né, os trabalhos que versaram sobre Minas Gerais. Então, a produção historiográfica mineira não é aquela produzida pelos mineiros, mas é aquela produzida sobre Minas Gerais, que apresenta uma preocupação metodológica minimamente consistente, sobretudo definição de objeto, uso da evidência e um uso evidente dessas fontes como prova argumentativa, né? E o objetivo é evitar, sempre que possível, obras que são meramente crônicas do tempo presente, ou então crônicas históricas, né, que são muito frequentes do século XVIII, XIX, mas que não tem um caráter propriamente historiográfico no sentido que eu estou falando aqui, né?
Bom, então, nesse conceito que eu estou, a partir desse conceito que eu estou explicitando aqui, né, eu identifiquei uma série de autores, né, e aí eu vou ter que me prender um pouco em alguns nomes, né, para poder explicitar essa minha argumentação, né? Então, tem uma série de autores, ainda no início do século XIX, que começam a usar essas estatísticas de época para realizar trabalhos que têm esse caráter historiográfico. Embora eles estejam no limite da geografia, do relato de época e da historiografia, eu considero que eles escapam daquilo que eu falei antes, que era a mera crônica ou mero relato de época. Por quê? Porque eles usam essas fontes, primeiro, eles usam essas fontes estatísticas, primeiro, com uma perspectiva de tempo mais longa, então eles não estão preocupados só com o momento no qual eles estão escrevendo, né? Eles estão construindo séries mais longas, e eles têm uma preocupação com um mínimo de rigor no uso dessas fontes, assim, né? de tentar organizar, né, a apresentação dessas fontes e tentar, a partir disso aí, descobrir, né, alguma coisa acerca da história de Minas Gerais que eles estavam indo atrás, né? Então, um primeiro exemplo, eu só fazer um parênteses aqui, existem vários trabalhos, o que eu estou querendo argumentar é o seguinte, existem vários trabalhos, até do século XVIII, que usam estatísticas, mas não usam estatísticas como argumento histórico, esse é o ponto, né? Ou pelo menos, às vezes podem até ter séries estatísticas, mas não são séries estatísticas que estão a serviço de uma argumentação histórica, né? Por isso que eu não estou chamando de historiografia propriamente dita. Então, por outro lado, alguns que eu vou citar aqui, às vezes não são exatamente o que a gente reconhece como historiador, mas eles estão nesse limite aí. O primeiro deles é o Barão de Eschwege, né? o Wilhelm Ludwig von Eschwege, né? Que é um mineralogista e geólogo alemão que nasceu em 1777 e que faleceu em 1855, né? Ele foi contratado pelo governo português na primeira década, do século XIX, como especialista em minas e metalurgia. Ele, inclusive, fundou uma primeira usina siderúrgica aqui em Minas, né, que hoje está ali na região de... esqueci o nome agora, Belo Vale, ali indo para o Rio de Janeiro, né, dentro de uma área que é uma área de mineração da Vale, né? A gente nem consegue ter acesso ao lugar, o sítio está preservado, mas está dentro de uma área da Vale, a gente não consegue ter acesso. Então, na verdade, ele veio para trabalhar como mineralogista, né? Como engenheiro de minas e metalurgista, né? Mas, nesses estudos que ele realizou, ele procurou levantar séries estatísticas sobre Minas Gerais, e ele escreveu, né, algumas obras em que ele usou esse material. Se a gente vai ler hoje, não é exatamente a história quantitativa que se faz hoje em dia. Mas eu quero dizer o que eu estou colocando ele aqui nesse grupo, né, porque ele já traz essa preocupação, né, de construir séries mais longas, usar isso como uma argumentação para explicar o que é Minas Gerais. Na verdade, ele estava querendo também explicar por que as minas se esgotaram, o que era possível ainda fazer para explorar os minérios de Minas, etc., né? Ele chegou aqui em 1810, ficou até 1821, e depois que ele voltou, ainda no Brasil ele publicou algumas coisas, mas publicou mais depois que ele voltou para a Alemanha. Então ele tem uma obra que chama Jornal do Brasil, de 1818, Brasil Novo Mundo, de 1830. Essas duas foram republicadas pela Fundação João Pinheiro. E a Pluto Brasiliensis, de 1833, que tem uma edição até mais antiga, né, que já é conhecida no Brasil de muito tempo. Bom, uma outra figura é o Raimundo José da Cunha Matos, né? Eu queria compartilhar o PowerPoint, porque pelo menos eu punho os nomes para vocês lembrarem, assim, quem são as pessoas que eu estou falando. Mas, enfim, o Cunha Matos, né, ele nasceu em Portugal em 1776, um ano antes do Eschwege,
e faleceu em 1838. Ele era um militar, né? Ele chegou a patente de brigadeiro, se não me engano, né? Mas ele era um militar também que teve uma trajetória intelectual importante. E no final da vida dele, ele era sócio correspondente do Instituto Histórico da França, da Academia Real de Ciências de Nápoles, foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, enfim, era um militar intelectual, né? E ele deixou, quando ele faleceu, ele já tinha publicado muita coisa, mas ele deixou inédito vários trabalhos, alguns dos quais vieram a ser publicados pela revista do Instituto. E no nosso caso aqui, ele tem uma coreografia histórica da província de Minas Gerais, que ele também tenta fazer, né, alguns levantamentos estatísticos sobre Minas. Uma outra figura é o Luiz Maria da Silva Pinto. Esse personagem nosso aí, ele nasceu em Goiás em 1775, ou seja, 2 anos antes do FGV e 1 ano antes do Cunha Marques. Então, são 3 figuras da mesma geração, né? Eles nascem mais ou menos na mesma época. Eles estão, só para a gente fazer uma correlação com um período histórico aí, eles nascem mais ou menos no mesmo período em que você tem o auge da política pombalina e logo depois o fim abrupto, né? Que em 1777, com a morte do rei, o Pombal cai em desgraça e aí você tem a chamada viradeira, né? Com a ascensão da Dona Maria I. Então essas figuras elas vão crescer elas vão se formar, né? Ter seus anos formativos nesse momento em que Portugal está vivendo já sob depois, né, da grande influência do Pombal, mas também já numa tentativa de readequar essa herança pombalina, mas inegavelmente já no momento de pleno vigor, né, das ideias do iluminismo, né, dessa preocupação científica, cientificista, etc. Voltando ao Luiz Maria da Silva Pinto, né, ele nasceu em Goiás em 1775, e ele morreu em Minas Gerais em 1869. A obra mais conhecida dele é um dicionário da língua brasileira, que foi publicado em Ouro Preto em 1832. Só que ele foi um funcionário da província de Minas Gerais, que se destacou por produzir uma série de estatísticas, principalmente de população, e com o objetivo de orientar políticas públicas. Essa documentação ficou inédita, assim, ele nunca publicou, mas boa parte dela foi publicada nos relatórios de presidentes de província. E aí ele tem essa preocupação de construir séries históricas para descrever um pouco o que é a população de Minas Gerais. E no período imperial, eu queria chamar a atenção ainda, né, para uma outra figura que não é de Minas Gerais, Joaquim Norberto de Souza e Silva. Ele já nasce no século XIX, em 1820, e faleceu em Niterói em 1891. Então, a vida dele coincide com a vida com o regime imperial brasileiro, né? Ele nasce 2 anos antes da independência formal e morre 2 anos depois do golpe republicano, né? Bom, ele atuou basicamente como um burocrata na corte do Rio, né? Mas desenvolveu uma série um intelectual que tem diversos trabalhos, né? Novelas, poesias, peças de teatro, etc. E quando faleceu, era presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E ele produziu uma obra que chama Investigação sobre os Recenseamentos da População Geral do Império e de cada província de per si, tentados desde os tempos coloniais até hoje. E aí tem um capítulo sobre Minas Gerais em que ele faz um balanço da população mineira aí, ao longo desse período, né? Então, assim, seriam esses os autores que eu ia destacar aí para o período imperial, né? E a questão central é essa: como essas pessoas aproveitaram uma relativa abundância de evidências quantitativas para tentar construir trabalhos, né, que usavam essas estatísticas, né, como parte do argumento deles, né, acerca do que eles estavam querendo dizer. Embora fosse uma série de limitações, né, assim, tem uma série de
limites, porque eu estou chamando de historiografia aí, mas, enfim, né, já era uma questão importante aí nesse momento. Com o final do Império e o início da República, tem uma série de transformações no fazer historiográfico. Né? Do que nós estamos querendo, do que nos preocupa aqui, eu vou destacar duas coisas. Primeiro, a disseminação e o fortalecimento dos centros regionais de produção do conhecimento histórico, sobretudo a atuação dos institutos históricos e geográficos regionais. Então, no final do período imperial, você já tem 2 ou 3 institutos históricos e geográficos regionais, se não estou enganado, São Paulo e Pernambuco, que são os que eu lembro agora. Mas quando começa a República, rapidamente todos os estados vão abrindo esses institutos históricos, né, históricos e geográficos. O de Minas é do início do século XX, se não estou enganado aqui. Por outro lado, e esses institutos vão ser o lugar, né, de produção historiográfica importante aí durante uma boa parte do século XX. Por outro lado, tem um surgimento de uma historiografia propriamente econômica, né, que passa a ser o espaço de discussão das estatísticas históricas. Isso é uma coisa mais do período... Aí sim, já algo que a gente pode chamar propriamente de uma historiografia, de uma produção historiográfica. Né? Então, de início, eu vou falar um pouco do que foi essa produção até a década de 1970, e que ainda são abordagens ainda tradicionais. Vai ser a partir dos anos 80, com a disseminação da pesquisa nas universidades, que vai haver uma ruptura com esse tipo de produção, e a gente vai ver uma produção com as características contemporâneas. Né? Então, primeiro eu vou falar dessa produção até os anos 1970, que ainda é de caráter, no que eu vou chamar aqui, mais tradicional, né? Realizada por pessoas que não são profissionais da história, mas que se empenham em produzir obras que sejam propriamente historiográficas, né? E cujo objetivo não são exatamente os mesmos objetivos de uma produção acadêmica. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é um conhecimento que é mais instrumentalizante, né? Eles estão querendo fazer parte de um debate que é um debate político, um debate de intervenção na sociedade, etc, etc. E aí você vai ter uma produção importante nessa área. No caso em Minas Gerais, você vai ter uma produção importante nessa área. Né? No caso mais específico de Minas Gerais, o papel pioneiro que a gente tem que destacar aí é do Arquivo Público Mineiro. Ele foi fundado em 1895, foi dirigido pelo José Pedro Xavier da Veiga nos anos iniciais, durante muitos anos, né? Durante os 5 primeiros anos de duração aí desde a fundação do arquivo. Né? Além de reunir e guardar a documentação manuscrita produzida pela administração pública da capitania e da província, ela também o arquivo também se encarregou de publicar muita coisa. Ele criou a revista do Arquivo Público Mineiro, que existe até hoje, embora a periodicidade dela varie muito ao longo do tempo, mas é basicamente a mesma revista. Né? Ela surgiu em 96, um ano depois da criação do arquivo, e ela publicou, além de transcrição de documentos, ela publicou alguns trabalhos importantes. Né? Então, o próprio Zé Pedro Xavier da Veiga, ele tem um trabalho muito importante, que é as chamadas Efemérides Mineiras. É um livro muito curioso, assim, porque, na verdade, ele organiza todos os fatos acontecidos em Minas Gerais, assim, o que ele considerou que deveria ser registrado. Né? Ele organizou esses fatos conforme o dia que ele aconteceu. Então, a obra começa assim, janeiro, dia 1, né, dia 1º de janeiro. Aí ele põe fatos que aconteceram, aí ele organiza pelo ano de acontecimento. Então, ele vai ali no janeiro, no dia 1º de janeiro, ele vai pôr uma coisa que aconteceu em 1700, outra que aconteceu em 1730, outra que aconteceu em 1790, outra que aconteceu em 1810 e por aí vai. Dia 2 de janeiro, começa a mesma coisa. Uma coisa do dia 2 de janeiro que aconteceu em 1700, aconteceu em 1705,
em 1750 e por aí vai. Que é um jeito meio amalucado, assim, de fazer as coisas, só que é um trabalho interessante porque ele transcreveu muito documento. E muitos desses documentos trazem evidências estatísticas, né? Então, eu acabei colocando ele aí por essa dupla atuação dele. Ele é um cara que criou a revista do Arquivo, dirigiu a revista do Arquivo. Dentro da revista do Arquivo, ele publicou muita coisa de outras pessoas, publicou muitos documentos, publicou também dados estatísticos transcritos de documentos, e ele próprio também tem essa obra aí, que é uma obra interessante do ponto de vista da consulta, né, a documentos. Hoje em dia ela é muito mais uma obra de consulta, né? Bom, em seguida eu vou falar do Teófilo Feudo de Carvalho, né, que nasceu em Mariana em 1872, faleceu em 1946. Ele trabalhou no Arquivo Público Mineiro, chegou a ser seu diretor, né, entre 1920 e 22, depois 26, 27, depois 33, 36. E em 1920, então, de certa maneira, né, na mesma linha do Xavier da Veiga, né, essa coisa de organizar documentos, de publicá-los na revista do Arquivo, etc. E em 1922 ele publicou uma obra que chama Comarcas e Termos, Criações, Supressões, Restaurações, Incorporações e Desmembramentos das Comarcas e Termos em Minas Gerais entre os anos de 1709 e 1915. É uma espécie de história administrativa que vai acompanhando a formação dos municípios mineiros, municípios e comarcas. Só que nisso aí ele também publica muitas estatísticas, principalmente de população. Então, além da atuação como... A mesma coisa do Xavier da Veiga. Além da atuação como diretor do arquivo, ele também tem uma produção própria, né, usando estatística. E uma outra figura, assim, né, dessa primeira geração, vamos dizer assim, é o Nelson de Sena, que é um sujeito que nasceu no Cerro em 1876 e morreu em Belo Horizonte em 1952, que também atuou muito no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né, criado em 1907, o Instituto de Minas foi criado em 1907. E, embora ele não tenha feito parte do corpo de funcionários do Arquivo Público Mineiro, ele colaborou muito na revista. E em 1906 publicou o Anuário de Minas Gerais, né, em que ele vai coligindo estudos de história e estatística, né? Embora no caso dele nem sempre as estatísticas fizessem parte de uma argumentação historiográfica, no sentido que eu estava destacando, né, mas é uma figura interessante e importante, né? E depois disso, né, depois dessa, vamos dizer assim, essa primeira geração, né, mais em volta do Arquivo Público Mineiro, também outros autores se destacam em torno do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né? E é o caso aí do João Dornas Filho, que é um sujeito que nasceu em Itaúna em 1902, e na década de 50, ele publica duas obras que aí vão ter um caráter diferente do que vinha acontecendo até então. Uma chama O Ouro das Gerais e a Civilização da Capitania, em 1957, e outra que chamava Os Aspectos da Economia Colonial, de 1958. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele publica obras sobre economia, né? Sobre a economia de Minas Gerais, né? E usa aí um pouco de estatística, né, dos dados quantitativos como parte da argumentação, né? Embora ele tivesse muito mais coisa à disposição para usar, mas enfim, né, ele é interessante porque aí, ao invés da questão das estatísticas e de uma argumentação estatística aparecer como parte de uma coisa maior, aqui são especificamente trabalhos sobre economia e que, portanto, acabam incorporando o uso de fontes quantitativas, né? Embora muito menos do que hoje, né? Assim, a gente tem que pôr isso na época em que foi produzido, né? E depois eu vou falar de dois autores que eles não são mineiros, né? Mas eles produziram obras muito importantes aí sobre a questão da economia mineira, né?
de história econômica do Brasil, mas que destaca, né, a importância de Minas Gerais, né? O primeiro deles é o João Pandiá Calógeras, né, e o outro Roberto Simões. Gente, eu vou fazer um pequeno intervalo para eu acender a luz do meu escritório e tomar um pouquinho de água. Vocês me dão licença, um minutinho. Bom, eu aproveito o intervalo para perguntar, para ver se tem alguma questão que vocês queiram fazer ou alguma coisa que não tenha ficado claro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok? Bom, então vou seguindo adiante. O Pandiá Calógeras, ele foi um político importante da Primeira República, né? E ele publicou vários trabalhos que se tornaram referência na historiografia econômica. Um chama As Minas do Brasil e Sua Legislação, que tem 3 volumes, que aí a ênfase dele é na questão da legislação mesmo, né, mineradora, etc. E um outro que chama Formação Histórica do Brasil, que é uma história econômica, né? E aí ele procurou corrigir os totais que o Echeverri colocou para a produção de ouro e diamante em Minas Gerais, e depois essas estatísticas corrigidas que ele produziu, elas vão ser repetidas em várias obras, né, posteriores a ele. Seja meramente cópia, né, a pessoa pega o dado dele e reproduz dentro de um outro tipo de argumentação, seja autores que tentaram corrigir, né, o que o Pandiá Calógeras fez. Então, para quem trabalha com essa parte de história da mineração, né, história das minas, etc., esse cara é uma referência importante, central aí, né? Embora, obviamente, ele é central, assim, né, é um pioneiro, traz muita informação, né? Embora o que ele fale deva ser ponderado e eventualmente conferido, corrigido, etc, etc. Né? Nós estamos sempre falando aqui de autores que escreveram há muito tempo atrás e numa época que os critérios para produção historiográfica eram muito diferentes dos critérios contemporâneos, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? São trabalhos que são pioneiros, mas que, para os olhos de hoje, apresentam muitas falhas. A outra figura importante é o Roberto Simonsen. O Roberto Simonsen, ele nasceu em 89, né, no ano do golpe republicano, e faleceu em 1948, quer dizer, um cara que faleceu relativamente jovem, mas ele foi um cara muito importante. Ele se formou em engenharia na Escola Politécnica, que depois veio fazer parte da USP, e ele fundou o Centro das Indústrias de São Paulo, que depois deu origem à Fiesp. Ele era um industrial, então ele era um cara, enfim, da elite econômica paulista, né? Mas também um cara com preocupações intelectuais muito grandes. Então ele, por exemplo, foi o fundador da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, que foi o primeiro centro de pós-graduação em Sociologia, Política, Antropologia, Administração, que teve no Brasil, né? Quer dizer, que já tinha um mestrado, convidou professores dos Estados Unidos para virem dar aula ali, quer dizer, ele foi um dos que tocou esse projeto da Escola Livre de Sociologia para frente, né? E ele foi professor na Escola Livre de Sociologia, então em 1936 ele publicou uma História Econômica do Brasil, de 1500 a 1820, em que ele usava como manual, era o manual para a disciplina que ele dava, de História Econômica do Brasil, né? E aí ele criou assim, ele estabeleceu, não é que ele criou, mas ele estabeleceu, ele consolidou uma análise que veio a ser muito importante na história brasileira, que é aquela ideia dos ciclos econômicos, né? Ele transformou isso num raciocínio propriamente econômico e procurou estatísticas para suportar, né, para ser a base dessa argumentação dele.
Então, uma coisa interessante, por exemplo, que ele vai mostrar, né, usando estatística, e por isso que eu estou enfatizando isso, é como que as exportações de ouro, mesmo no auge, em 1760, nunca alcançaram o valor das exportações de açúcar, né? Então, isso é uma coisa que ele pôde mostrar através das estatísticas que ele tinha de valor de exportação, né? E uma coisa muito interessante também, ele talvez tenha sido, assim, eu já perguntei para vários historiadores da área de economia e nenhum me contestou até agora, mas eu acho que ele foi o primeiro autor que usou em uma obra de história econômica brasileira uma representação gráfica para embasar um argumento. Então, esse gráfico mesmo que ele mostra as exportações de ouro comparadas com a exportação de açúcar, né, é um gráfico que é continuamente repetido na historiografia brasileira. Você pode até usar, atualizar os dados, corrigir alguma coisa e tudo mais, mas o argumento em si, ele está sempre presente nos manuais e nos livros de história econômica brasileira que abordam esse período, né? E isso foi uma contribuição dele, né, usando as informações estatísticas, né, das estatísticas de ouro, principalmente de Minas Gerais, que eram, né, eram os dados mais volumosos, né, a maior parte do ouro foi de Minas mesmo, mas também eram as mais organizadas, né? Bom, a partir da década de 30, né, você vai ter um fenômeno novo aí na produção do conhecimento, que é o surgimento das universidades, propriamente ditas, né? Sobretudo a criação da USP em 1934, e na USP você vai ter uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e uma faculdade de Economia e Administração, onde vão ser realizadas pesquisas em História e História Econômica, né? Essa criação dos anos 30 vai gerar frutos a partir dos anos 50. E aí eu vou falar de dois autores que abordaram Minas Gerais, né? Pelo menos autores em que Minas Gerais ocupam uma parte importante, né, do trabalho historiográfico, que são a Mafalda Zemella, que em 1951 apresentou uma tese de doutorado na Faculdade de Filosofia da USP, intitulada O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII. Então, é uma obra de história econômica. É interessante que produzida por uma mulher em 1951, né? É interessante porque a USP teve várias historiadoras mulheres, né, da área de história econômica que foram pioneiras, né, na produção de conhecimento historiográfico, desse conhecimento historiográfico renovado, né, pela universidade. E um outro é o Vigílio Noia Pinto, que produziu uma obra intitulada O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português, publicada em 1979, mas que é uma tese de doutorado dele de 1972. Esses dois autores, mas principalmente o Vigílio Noia Pinto, eles fazem parte de uma geração de transição, quer dizer, eles se graduaram e obtiveram seu título de doutor ainda numa universidade organizada em moldes antigos, vamos dizer assim. Por que antigos? Porque a partir de 68 você tem a reforma do ensino, né? A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1968, que cria os departamentos, que reorganiza as universidades em departamentos e cria não é que ela cria, ela organiza os programas de pós-graduação, né? Você cria a estrutura de pós-graduação que existe até hoje. Pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu, o estrito sensu dividido em mestrado e doutorado. Mestrado, você produz uma dissertação com um certo grau de exigência, o doutorado você produz uma tese com um grau de exigência maior, né? E vai ser essa nova estrutura que vai permitir a produção acadêmica contemporânea, que é o último tópico aí que eu queria falar. Essa produção acadêmica contemporânea, então, ela é marcada pela expansão da pesquisa universitária, por uma definição mais rigorosa de metodologias, campos disciplinares, técnicas de análise estatística, por uma maior profissionalização, né, dos historiadores, por conta das carreiras que se constroem dentro das universidades ou institutos de pesquisa, né, pela
pelo surgimento ou então expansão das agências de fomento à pesquisa, que passam a apoiar essa pesquisa historiográfica feita nas universidades. Então, o CNPq e a CAPES, que já existiam antes, elas expandem sua importância, né, nos anos 70, 80. A FAPESP também, né, uma instituição mais antiga que cresce nos anos 70 e 80. Depois, nos anos 80, é criada a FAPEMIG e várias outras FAPs pelo Brasil inteiro, mas para nós aqui interessa a FAPEMIG, que é a FAPESP e a FAPEMIG, né, que são as que financiaram mais diretamente estudos sobre Minas Gerais, né? Então, você tem um debate, a construção de debates específicos em torno de temas, de períodos históricos, de determinadas abordagens metodológicas que vão produzir aprofundamento, de um lado, né, verticalização em temas, em períodos, em questões metodológicas, e, por outro, uma especialização por parte de pesquisadores. O que, às vezes, aparenta ser excessivo, né, mas que é uma tendência historiográfica, né? E isso se reflete no uso das estatísticas, né? Então, o uso das evidências estatísticas aí também vai ganhar um outro patamar. Você vai estar lidando com um grau de sofisticação estatística muito maior, né? Embora o que a gente chama de grau de sofisticação estatística na historiografia é muito inferior ao que se tem, por exemplo, na economia, até mesmo em alguns ramos da sociologia. Mas, enfim, evidentemente, na historiografia você tem um ganho muito grande, né, em termos do uso de evidências estatísticas para argumentação historiográfica, né? Os estudos de Minas Gerais, eles avançam na mesma proporção, já que desde o início essa região foi uma região de grande interesse para a historiografia produzida nos programas de pós-graduação, né? Então, por isso é difícil analisar tudo que se produziu sobre ela, principalmente no século XXI, né? O que eu vou fazer aqui é destacar um pouco alguns pioneiros, né? E um pouco alguns trabalhos mais recentes que são importantes também, né? Por significarem, por terem uma abrangência maior e significarem mudanças importantes aí no fazer historiográfico. Dois dos pioneiros aí são dois professores da Faculdade de Economia e Administração da USP, ou seja, não são da história, são da economia, que é o Iracy Del Nero da Costa e o Francisco Vidal Luna. Então, eles fizeram pesquisas sobre a população mineira no século XVIII, né? Então, o Iracy tem uma dissertação de mestrado sobre Vila Rica, de 1719 a 1826, que é um estudo da população de Vila Rica, usando listas de população e registro paroquial, de batismo, casamento e óbito. Batismo e óbito. E depois da tese de doutorado dele, ele, que chama Populações Mineiras, ele estudou várias populações para vários povoados, né, vários lugares, vários núcleos urbanos, para os quais ele tinha, não só urbanos, mas vários arraiais, vários distritos, por qual ele tinha listas de habitantes e conseguiu fazer um estudo em torno disso, comparar diferentes, criou uma tipologia, etc. E depois o Francisco Vidal Luna, né, estudou a população e a economia também de alguns centros mineradores entre 1718 e 1804. E aí esses talvez tenham sido os primeiros, né, a fazer um levantamento exaustivo dessas fontes quantitativas, que são as listas de população e os registros paroquiais. Bom, na mesma época, assim, nos anos 70, passagem dos 70 para os anos 80, dois irmãos que estavam fazendo seu doutorado nos Estados Unidos, o Roberto Martins e o Amílcar Borges Martins Filho, eles começaram a reestudar o recenseamento geral do Império de 1872, aquele censo que eu falei que foi o primeiro censo nacional brasileiro, que foi o único feito ainda na vigência da escravidão. Então, eles perceberam, né, uma série de características diferentes daquelas que a historiografia costumava falar que seria
do que seria a economia mineira, né, no século XIX. A principal delas, assim, é que o café não era... As regiões identificadas com café não eram as regiões que tinham mais escravos, né? Então, eles falaram assim, tem alguma coisa diferente na economia mineira. E aí eles foram olhar para trás e perceberam que Minas, ao longo do século XIX, tinha uma enorme população escrava, a maior do Brasil, mesmo não tendo uma atividade econômica exportadora. Quer dizer, você já não tinha mais o ouro, que acabou lá no 1780, 1790, já não tinha mais nada. Tinha muito pouco, né? Não é que não tinha mais nada, mas não era um setor importante. E você ainda não tinha o café, porque o café só vai ser realmente importante na República. Então, eles... mas aí depois o Roberto Martins que vai aprofundar nisso, né? O Roberto Martins vai fazer uma tese, né, sobre essa especificidade da economia mineira, né? Que não era uma economia escravista de larga escala, né? Mas que não tinha um produto exportador específico, né? Na verdade, ela vivia de atividades voltadas para o abastecimento interno. Aí, quando o Roberto Martins, depois que ele defende a tese, volta para a Faculdade de Economia, né, que era onde ele dava aula, a Faculdade de Economia da UFMG, aí já é na UFMG, no CEDEPLAR, né, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Então, ali na UFMG, ele vai criar um grupo, né, envolvendo, de início, né, é um grande projeto de pesquisa que eles conduzem, né, que é ele, a Clotilde Andrade Paiva e a Maria do Carmo Salazar Martins, para digitalizar o censo de 1872. E depois eles descobrem que tem uma série de listas de habitantes enorme para Minas Gerais, né, para a década de 1830. Então, eles começam também a coletar esses dados. E essas duas bases de dados, quer dizer, o censo de 1872 digitalizado e as listas nominativas de habitantes também digitalizadas, elas vão servir de base para inúmeros trabalhos, né? Teses, dissertações, monografias de bacharelado, artigos, enfim. Um material que tem uma riqueza enorme e que hoje em dia, inclusive, assim, não só é utilizado não só pelo pessoal da área de demografia e economia, mas também, né, pessoas que trabalham com história política, história cultural, genealogistas, né, porque nas listas nominativas tem o nome de todas as pessoas, né? Você tem uma lista, o conjunto das listas nominativas traz o nome de 2/3 da população mineira na década de 1830. Então, para genealogistas e historiadores locais, né, isso é uma mina de informações. Bom, então, além disso, nos anos 80 tem um outro momento, um outro trabalho importante, né, que é o do Douglas Cole-Lieb, que é um professor do Departamento de História da UFMG. Ele tem uma tese que foi publicada em 86, chamada Transformação e Trabalho em uma Economia Escravista, Minas Gerais no século XIX, em que ele discute os achados do Roberto Martins. Ele tenta dar uma outra explicação, uma explicação complementar à do Roberto Martins. E depois, em 96, a própria Clotilde Andrade Paiva, né, defende uma tese de doutorado sobre população e economia em Minas Gerais no século XIX, que também é um trabalho baseado nessas listas nominativas de habitantes. No início do século XXI, então, né, a gente tem... Eu vou falar de 3 trabalhos assim, importantes, né? Aí, como eu disse, para o século XXI, essa produção explode, não tem muito como... É muito difícil acompanhar tudo que teria sido produzido, mesmo restringindo, né, essa questão da história econômica, demográfica, de trabalhos que utilizam estatísticas. Quer dizer, você tem uma quantidade de trabalhos enorme, né? Você teve um aumento muito grande do número de programas de pós-graduação. Só um minutinho. Desculpa, mas eu acho que minha rua está ficando barulhenta e pode estar atrapalhando a audição. O que eu estava argumentando é que, a partir do século XXI, você tem um aumento exponencial dessa produção historiográfica. Você tem, por conta do crescimento das universidades, do crescimento das pós-graduações. Minas Gerais, que tinha apenas uma pós-graduação em História,
na UFMG, passa a contar com várias outras, né? Quer dizer, o Federal de Ouro Preto, Federal de Juiz de Fora, Federal de São João del Rei, enfim, além de haver, né, programas de pós-graduação em outras áreas que podem eventualmente produzir trabalhos de caráter histórico, como a própria demografia da UFMG, a economia, etc. Além de, como eu disse, Minas Gerais ser uma área de interesse muito grande para a historiografia brasileira do século XVIII e mesmo do século XIX, dada essa singularidade da economia mineira. Então, mesmo fora de Minas Gerais, você tem uma produção sobre Minas Gerais muito importante. Então, é difícil acompanhar isso. Eu só vou falar aqui de 3 autores que eu acho importantes, assim. Um é o Marcelo Magalhães Godoy, que também é pesquisador do CEDEPLAR e professor do Departamento de Economia da UFMG, mas é um historiador de formação, que em 2007 defendeu uma tese sobre a produção de derivados de cana-de-açúcar em Minas Gerais, usando as listas nominativas de habitantes, né? E outras estatísticas disponíveis, produzidas na época. E o outro é o Mário Marcos Sampaio Rodarte, também professor do Departamento de Economia, que defendeu uma tese em economia, em 2008, publicada em 2012, que ele usa intensivamente esses bancos de dados que eu falei, das listas de habitantes de 1830 e do censo de 1872, além de vários outros dados, né? E usa um arsenal estatístico assim, bastante sofisticado, porque é um cara que... Ele é um cara interessante porque ele veio da economia, mas tem uma abertura assim, para a história muito interessante, quer dizer, toda uma discussão historiográfica que ele faz é muito importante do ponto de vista propriamente historiográfico, mas, ao mesmo tempo, ele tem, né, essa capacidade de trabalhar com as estatísticas no nível que poucos historiadores têm. A tese dele se chama O Trabalho do Fogo, Domicílios ou Famílias do Passado, Minas Gerais, 1830. É um estudo sobre as famílias de Minas Gerais, como era a família mineira a partir dessas evidências das listas de habitantes. E, por último, né, um outro trabalho que eu acho interessante, que veio antes desses, né, o Ângelo Alves Carrara, que tem uma tese de doutorado sobre o século XVIII, em que ele usa, de modo sistemático, os registros administrativos, sobretudo de impostos, né, para discutir o que é a economia mineira no XVIII, e mostrando como que ela era extremamente diversificada. Quer dizer, a economia mineira a economia de Minas Gerais no século XVIII não era só o ouro e diamante. Ela era muito mais sofisticada, né, com uma presença da agropecuária significativa, do comércio, etc. etc. E também é um trabalho importante. Enfim, eu encerro aqui, né, mas antes disso eu vou falar rapidamente umas considerações finais aqui, para tentar destacar alguns aspectos, né? Então, a consolidação da produção propriamente acadêmica, essa, né, que eu falei na universidade, nas pós-graduações, etc., vai gerar uma ida a fontes primárias com exploração de documentos manuscritos de forma inovadora. Isso se dá tanto pelo uso de estatísticas já elaboradas por burocratas, como aquelas que eu mostrei do próprio Schweigert, né, e do Silva Pinto, que tinham o objetivo de orientar a ação governamental no momento em que ela foi produzida, mas também a produção de estatística a partir de registros administrativos que foram preservados na sua forma original. Então, hoje em dia, a gente pode recorrer tanto àquelas estatísticas que foram produzidas na época, né, como eu disse, como um sujeito como o Schweigert ou o Luiz Maria da Silva Pinto, mas nós também podemos voltar nas fontes e produzir nossas próprias estatísticas a partir dessas evidências administrativas, né? Que é, como eu disse, essas listas de habitantes, os censos, as listas de impostos. Você pode retrabalhar esse material, né, e extrair daí novas informações que a historiografia até então pode não ter conseguido trabalhar. E
nesse segundo caso, um exemplo interessante são os microdados, né, das listas nominativas de habitantes ou de registros de dízimos, né? Você pode trabalhar no nível individual, você pode trabalhar com informação de uma pessoa, né? E da mesma forma, esses mesmos microdados podem dar ensejo ao uso de análises estatísticas muito avançadas, né? Que permite que se saia de estatísticas meramente descritivas, assim, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, para um campo de inferência estatística mais sofisticada. A tese do Mário Rodarte, que eu citei acima, é um exemplo disso, né? Ele usa estatísticas muito avançadas que resultam em visões muito interessantes, né, sobre o que era, nesse caso, o que era a família mineira, né, e a economia baseada nesses núcleos familiares, né? Então, ter disponível fontes arquivísticas seriadas, passíveis de padronização e transformação em banco de dados, é fundamental para o avanço da pesquisa do passado mineiro e brasileiro. E o último comentário é como tem uma ampliação do universo temático passível de abordagem quantitativa. Então, eu falei muito da historiografia econômica, que é o campo clássico, né, de uso de dados e métodos estatísticos, e também a demografia, que depois da economia se tornou o segundo campo mais estabelecido, mas também outros trabalhos começam a se beneficiar da quantificação. Então, a gente tem já estudos sobre criminalidade, saúde pública, mortalidade, etc. Educação, né, que todas têm ainda uma vastidão de possibilidades de exploração aí, na pesquisa, seja ela meramente quantitativa, seja ela combinando a quantificação com uma abordagem mais qualitativa. Ok? Gente, era isso, né? Então, eu estou disponível para perguntas que vocês quiserem fazer, de todo tipo. Pode ser perguntas super específicas, né? Perguntas que talvez eu não tenha, que sejam, né, dessa coisa da historiografia usando estatísticas, mas que eu não tenha chegado a abordar aqui. Então, sinta-se à vontade para questionar e levantar problemas. Jefferson. Professor, eu só queria fazer uma pergunta em relação ao levantamento de dados, porque eu estava até pesquisando algumas fontes sobre o século XIX e eu achei muitas em plataformas americanas, organizadas por pesquisadores americanos. Aí depois, pesquisando mais um pouco, eu até achei aqui em sites de instituições brasileiras, mas elas não estão tão organizadas quanto lá. E o meu questionamento é, você disse que realmente há uma profusão muito grande de teses, de dissertações, de trabalhos do século XXI, mas a historiografia ela meio que não abraçou esse tipo de trabalho de levantamento de dados específicos. Por exemplo, um livro do José Murilo de Carvalho, que ele faz um levantamento junto com outros dois historiadores de panfletos na independência, não é um livro propriamente de interpretação, mas de levantamento de fonte que ele apresenta essas fontes. E muitas vezes a gente acha elas em instituições, por exemplo, o Arquivo Público Mineiro, o próprio site do Senado, guarda algumas obras de época, obras raras, mas os agentes particulares, os pesquisadores em si, eu pelo menos tenho essa percepção de que eles não há uma dedicação tão grande, ou a historiografia ela não abraçou esse tipo de trabalho de levantar dados propriamente. Eu queria saber o que o professor acha sobre isso, se é de fato, se isso realmente ocorre ou não. Bom, Jefferson, assim, tem de início dois aspectos aí que eu posso falar. Primeiro é o seguinte: uma historiografia propriamente quantitativa, ela perdeu espaço na historiografia geral, né? Jefferson, eu acho melhor você desligar seu microfone, senão vai dar microfonia. Isso, obrigado. Mas fica à vontade para intervir quando precisar. Então, a historiografia propriamente que usa o
quantitativo, né, ela perdeu espaço, né? Então, hoje em dia, quer dizer, ela foi importante nos anos 70, início dos anos 80, depois ela também foi importante quando a história social avançou, enquanto era uma história social mais com determinadas características em que partilhava da preocupação quantitativa também. Mas depois você tem predomínio da história cultural, né, em que essas preocupações quantitativas vão perder espaço. Então, elas vão ser importantes na área mais específica da historiografia econômica, aí colocando a demografia dentro da economia, né, também uma área que perdeu muito espaço, etc. Então, um primeiro aspecto é isso, você tem uma perda de espaço dessa preocupação quantitativa, né? Mas, por conta disso, quer dizer, você tem muitos trabalhos que foram realizados quantificando, né, informações que raríssimas vezes são disponibilizados para consulta geral. E eu falei aqui do CDPLA. O CDPLA tem duas bases de dados importantes, né, que podem ser consultadas na internet. Eu ia pôr no chat aqui, mas o chat não está habilitado para mim, não. Ela chama Poplin, P-O-P-L-I-N. Aí no Google você tem que pôr Poplin CDPLA. E aí você faz um cadastro, que é simples, né? E você consegue ter acesso. Então, as listas de habitantes e o censo de 1872 está disponível ali. Mas além disso, eu não conheço muitos lugares em que você tenha fontes quantitativas disponibilizadas, assim. Quando eu digo fontes, fontes já trabalhadas, né? Os bancos de dados já disponíveis para trabalhar. Por outro lado, você tem hoje em dia uma infinidade de fonte bruta, né? Assim, a imagem, né? Os sites estrangeiros que você está falando provavelmente inclui o da Universidade de Chicago, né? Que tem todos os relatórios de presidente de província disponíveis para consulta, né? E, inclusive, com um catálogo que tinha sido elaborado ainda nos anos 70 por uma pesquisadora norte-americana, né, em que você pode escolher o tema, né? Então, se eu quero o tema população, ela listou todos os relatórios de presidente de província, qual página que aparece informação sobre população, né? Então, esse é um tipo de repositório importante de fontes, né? Está disponível na Universidade Norte-Americana, mas é absolutamente livre para consulta, né? Então, são duas coisas. Eu não sei se eu estou te respondendo, mas é só assim. São três coisas. Primeiro, essa perda de espaço de uma historiografia mais quantitativa, né? Segundo, do ponto de vista especificamente das fontes, né, você tem dois aspectos. Primeiro, de fato, a fonte processada, trabalhada, que você pode já usar diretamente, ela tem muito poucos exemplos, né, de disponibilidade ou de disponibilização pública disso, né? Por outro lado, hoje em dia, por conta da internet, você tem uma facilidade muito maior de consultar bancos de dados, não, de consultar fontes brutas, né? Assim, como esse exemplo que eu dei dos manuscritos, né? Ou então, muita coisa que você consegue... manuscritos não, desculpa, dos relatórios de presidente de província. Ou muita coisa que você consegue consultar diretamente dos arquivos. Por exemplo, o Arquivo Público Mineiro tem muita... tem uma quantidade razoável, né, de manuscritos disponíveis online. O Arquivo Público do Estado de São Paulo, todas as listas de habitantes de São Paulo, que são muito mais abundantes do que a de Minas, estão disponíveis no Arquivo Público de São Paulo. Só que é o manuscrito, você tem que transcrever e montar seu próprio banco de dados. Não sei se eu te respondi, assim, se você tem alguma coisa que você queira que eu comente mais especificamente. Mas, por exemplo, isso a gente está tratando das próprias instituições que elaboram. Mas o próprio site que eu tive acesso dos Estados Unidos foi por pesquisadores independentes. Como assim? Como assim, independente? Eles montaram uma plataforma online que reúne documentos
Jefferson, não estou te ouvindo. Bom, parece que o Jefferson caiu. Bom, enquanto ele retorna, alguém quer fazer outra pergunta? A gente pode ir debatendo e depois eu dou a palavra a ele. O Tarcísio. Oi. Só um comentário que você me fez lembrar, logo depois que eu formei, eu fui bolsista durante um ano no APM, né? E lá eu ficava copiando as listas nominativas com a Duca. Né? Ah, você trabalhou nesse projeto? Trabalhei. Eu achei incrível, né, lembrar disso, assim. E sabe o que eu fico pensando, Tarcísio? Por exemplo, esses bancos de dados que as universidades têm, né, nos seus laboratórios, muitos são frutos da pesquisa de doutorado. Existe algum projeto ou alguma forma de sistematização disso? Porque eu falo, eu mesmo fiz um levantamento, né, quando fiz o doutorado na FAI, fiz um levantamento, trabalhei com 600 testamentos na Casa Borba Gato. E cataloguei tudo, todos os testamentos de mulheres, de 1780 a 1822, que estavam no arquivo, todos os testamentos de mulheres. Cataloguei tudo, criei um banco de dados que foi para o GEP, né, um dos laboratórios, o Grupo de Pesquisa em História da Educação. Então, como o meu, há uma série de outros bancos de dados. Existe alguma forma de pensar a sistematização desse material, né? Porque isso seria muito importante, não? Eu sei que eu estou fugindo um pouco, assim, mas é porque me ocorreu, porque é tanto trabalho, tanta fonte já trabalhada, organizada, ainda que com critérios diferentes, né, dos pesquisadores, e que hoje estão, esses bancos de dados estão prontos, né? Estão nos laboratórios das universidades. O que tem sido feito? Você sabe a respeito disso, se existe uma intenção? Não, esse é um dilema mesmo, né? Teve uma época que tentou-se algum tipo de organização disso, de publicização desse tipo de trabalho, mas que não foi muito adiante, assim. O que eu sei que, inclusive, né, hoje em dia é muito difícil você conseguir financiamento para esse tipo de coisa, disponibilizar, não é porque o financiamento não é de agora, não é uma questão de financiamento ter ficado mais escasso. Já de algum tempo, né, as agências de fomento perceberam que esses investimentos em disponibilizar acervos na internet, se não forem institucionalmente apoiados, eles não têm muito futuro, né? Então, esse exemplo que eu dei da Universidade de Chicago, ele dura muito porque é a própria universidade que apoia, né? Ou então o caso do CDPLA, o próprio CDPLA apoia. Mesmo assim, o do CDPLA, ele tem problemas, né? De vez em quando ele desaparece, fica instável, né? Porque é uma coisa pequena dentro de uma estrutura muito maior que a do CDPLA. Então, é um dilema, é uma coisa muito difícil, assim. A gente sempre pensa isso, né? O tanto de informação que já foi coletada, sistematizada, foi publicado o trabalho final, não estou cobrando, assim, no sentido de o cara não fez nada, fez. Ele fez a tese, fez a dissertação. Mas, né, como você mesmo, o seu depoimento é isso, né? Você tem uma quantidade de informações que podia ser útil para outras pessoas. Geralmente o que se faz é o boca a boca, né? Assim, alguém sabe que alguém já trabalhou com isso, vai, aí pede. Eu mesmo, né, cedi muito material de pesquisa minha, né, que já estava sistematizado e tal, eu sempre passo para outras pessoas. Agora, um repositório público institucionalizado para isso não existe, eu acho muito difícil que exista, assim, né? Eu acho, não sou muito otimista em relação a isso, não. O Jefferson voltou, eu vou só, que é mais ou menos na mesma linha, Silvio, do que você está falando. Só vou fazer mais um pequeno comentário e aí depois eu queria que o Jefferson complementasse o que ele falou. Eu sei, também nos Estados Unidos, de uma outra experiência,
duas experiências importantes. Uma é aquela do... Bom, vou falar a menos chamativa. É da Universidade de Minnesota, que disponibiliza microdados de censos do mundo inteiro, desde que eles existam, desde que sejam censos nacionais. Então, você tem coisa, por exemplo, o Canadá, por exemplo, tem desde o início do século XIX, desculpa. Acho que para a Inglaterra também, desde o início do século XIX. E aí você tem um microdado. Esses dados são oferecidos por pesquisadores. Não é a Universidade de Minnesota que financia a pesquisa e disponibiliza. Não, eu tenho, por exemplo, eu levantei hipoteticamente, né, eu levantei todos os microdados do censo brasileiro de 1920. Sei lá, achei os microdados e levantei. E disponibilizo isso para que eles coloquem na plataforma, né? Aí tem os protocolos, né, como é que deve ser feito, tudo mais, eles podem dar um apoio, etc. Mas a ideia é essa, que você tem um lugar que você sabe que se você tem um banco de dados com aquela característica, você pode depositá-lo lá, né? E outra coisa semelhante é aquele do Transatlantic Slave Trade, que é um enorme banco de dados sobre o tráfico atlântico de escravos, né? Que também fica disponível online. Aí você pode ter acesso, por exemplo, no século XIX, você tem acesso aos navios, né? Você consegue pesquisar um navio específico. Ou então produzir estatísticas gerais. Eu quero saber a quantidade de escravos que veio do Brasil de 1500 até 1850 por década. Aí ele monta um gráfico para você. Aquilo ali é alimentado por pesquisadores do mundo inteiro, né, que se comprometem com a pesquisa. Existem também os protocolos de controle, né, e as pessoas vão contribuindo, né, espontaneamente para aquilo ali. Quer dizer, é o tipo de iniciativa que pode acontecer, né? Porque aí é interessante porque também o próprio fato das pessoas estarem sempre alimentando o banco de dados faz com que ele não morra, que ele não desapareça dentro da internet. Não sei se a experiência que o Jefferson estava descrevendo era uma coisa assim. Eu queria até que você explicasse, Jefferson, o que é esse grupo, qual que é, né, para eu entender um pouco melhor. É exatamente isso mesmo. Trabalhos que são reunidos e que são agrupados, porque, por exemplo, no caso do Brasil, eu tive que buscar informações em vários locais diferentes. E eu achei interessante que eu encontrei numa plataforma americana as informações sobre o Brasil, que no Brasil eu não conseguia achar tão bem organizado, que é fruto de ação de particulares, que nem tanto depende da universidade, mas dos próprios pesquisadores. Mas sobre o quê? Sobre as câmaras, sobre a Assembleia Legislativa Provincial, sobre os ministérios, a composição dos ministérios da Fazenda, tem tudo catalogado dentro do site, isso não só tanto nacional quanto por regiões, e às vezes até por localidades, se tiver os dados. Eu consegui, por exemplo, sobre as legislaturas provinciais de Minas Gerais no arquivo público. Sobre a própria composição dos ministérios, eu tive que recorrer a outros lugares. E essa informação, muitas vezes, ela está muito espalhada. E lá eu consegui achar ela toda agrupada. Você tem o endereço desse site, Jé? Pois é, eu também fiquei curioso. Fácil, à mão? Eu vou tentar achar. Depois me fala. Mas, Jefferson, a experiência é essa, entendeu? Agora, você fala como se isso fosse ruim. Na verdade, o que eu queria argumentar é que é exatamente esse é o tipo de experiência que funciona. Porque quando você tem uma experiência assim, que um banco de dados que você disponibiliza na internet, até mesmo dentro de uma instituição, mas que é seu, você não tem uma rede que usa e que alimenta, ele acaba morrendo. Agora, se está no Brasil ou está fora, isso aí hoje em dia na produção acadêmica pouco importa. A produção acadêmica, a primeira profissão que globalizou foi a de professor universitário, pesquisador. Né? Assim, as pessoas, desde que você tem uma informação importante, um trabalho que as pessoas consideram importante, o acesso é aberto, né?
A lógica da pesquisa científica é abertura mesmo, né? Então, na verdade, entendeu? O que você está, assim, deu a entender que você está falando como se fosse uma coisa ruim. Eu tô achando muito legal isso que você está falando. E quero dizer que os bancos de dados que sobrevivem como banco de dados importantes são os que conseguem fazer isso. Eu conheço um outro na Holanda também, que funciona assim, né? Ele é ligado com aquele de Minnesota que eu falei, mas ele tem uma lógica um pouco diferente, e ele também é alimentado por pessoas do mundo inteiro, né? Tá, obrigado. Exatamente, eu acho que esse tipo de trabalho, ele possibilita a pesquisa num nível muito mais rico, no sentido de ter essa contribuição muito mais ampla. Exatamente. Eu não... Agora você precisa de falar para nós que lugar é esse maravilhoso. Uma pesquisa que eu sempre quis fazer foi essa, sobre os deputados provinciais, né? Bom, mais alguma questão? Alguém mais quer falar? Estejam à vontade. Ninguém, pessoal, quer fazer pergunta? Nenhum comentário? Acho que não, Tarcísio. Tá todo mundo caladinho aí. Como dizem, né? Ou a apresentação foi brilhante, não deixou dúvidas, brilhante. ou ninguém entendeu nada, né? Não, parabéns aí, é sempre fascinante, né? Não, eu tô brincando, assim, mas... E me trouxe lembranças aí também ótimas. E as listas nominativas tinham as informações, né? A gente fazia, pensa bem, um trabalho de cópia, né? Uhum. Dessas listas e... Eu trabalhei nessas listas quando eu estava na graduação. A gente não pode ficar falando de datas, não, mas foi no século passado, né? E esse trabalho de coleta dessas listas formou gerações. Quer dizer, os caras que eu citei aqui, o Marcelo Godoy e o Mário Rodarte, eles começaram trabalhando com essas listas, né? O Marcelo junto comigo. E várias outras pessoas, assim, que depois foram trabalhar com outras coisas, você, por exemplo, né? Foi trabalhar com outra coisa. E vários outros, assim, que trabalharam com coisas mais distantes ainda, né? Mas, mesmo assim, ali foi um momento de formação como pesquisador, primeiro isso, né? E o contato com a fonte primária. Com a fonte, com o arquivo, né? Da experiência de trabalho direta no arquivo, etc. Com essa fonte seriada, né? Você tomar o conhecimento, aqui da formação ali na prática, né? E, ao mesmo tempo, ela originou um banco de dados também que é usado, né, assim, são dezenas de teses, dissertações que já foram produzidas com base nesse material, né? Material, que as pessoas pediam a Clotilde, né, ou agora já podem ter acesso pela internet e tal. Então, esse tipo de trabalho é muito interessante, né? E eu entendo muito o que você está falando, quando você pensa assim, pô, eu tenho um tanto de dado aqui guardado, que outras pessoas podiam usar. Realmente é um dilema, né? É um dilema. Vários, que eu sei na FAI, por exemplo, eu fico pensando numa forma de divulgação, né? Porque criar um arquivo único, sei lá, organizar isso é impossível, né? Institucionalizar isso, mas estão ali, né? Então, eu acho que é um trabalho de divulgação mesmo que falta, né? Estão ali naqueles laboratórios, né? Agora, eu não sei, hoje em dia a gente tem mecanismos para isso, né? Porque tudo é muito divulgável, né? Muito fácil, né? Tomar conhecimentos e de se ter acesso. É isso. Ô, Tarcísio, eu vou te agradecer, então, né? E parabenizar, e mais uma vez, agradecer muito pela sua gentileza, você sempre tão solícito, né? Conosco, e esperar aí, pode ficar certo que novos convites, né, certamente virão, né? Foi uma aula, como sempre, maravilhosa, né? Muito aprendizado para a gente. Sou eu que agradeço, né? Então, eu repito o que eu falei no início, para mim é um prazer e sempre é bom, uma oportunidade muito boa de divulgar um trabalho, né? É por isso que eu falo, vocês podiam ver, né, se a PUC não tiver o exemplar do livro, vocês me comunicam,
eu consigo os exemplares, eles só podem ter distribuição gratuita, eles não estão à venda. Mas a Carminha, né, que organizou, é muito preocupada em disseminar isso, distribuir o máximo possível, né? Esse trabalho que eu apresentei aqui. Mas eu estou à disposição e agradeço realmente, de coração, né, o convite feito. Obrigado. Tá joia, Tarcísio. Muito obrigada, tá? Um abraço. Então, boa tarde a todo mundo, tá, gente? E obrigada aí pela presença também. Não sei se você vai querer falar com o Jefferson, né? O Jefferson já Não, saiu. Depois, se ele te disser esse base de dados, você fala, você me manda um e-mail. Tá. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, gente.